Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos prestigia, nos ouve, nos tolera, nos divulga. Chegando aqui mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol. E antes de você apresentar o tema de hoje, né, como sempre, alguns recadinhos lá do último programa sobre a Austrália. O Ferraroso, né, ele assinou assim, né, fez lá um grande comentário lá no site do Xadrez Verbal, para quem quiser dar uma olhada, ler com mais detalhes, sobre a relação da política do White Australia com os Jogos Olímpicos, né, já que, por exemplo, na famosa foto, né, em que o Tommy Smith e o John Carlos erguem os punhos, né, o gesto dos Panteras Negras, nas medalhas no pódio dos 200 metros rasos em 1968, quem também está ali é o Peter Norman, né, o atleta australiano, que teria sido de Norman, né, a sugestão para que os atletas dividissem um par de luvas, segundo o Ferraroso, e depois o Norman acabou sendo tratado como um pária, sendo excluído lá na Austrália por ter dado esse apoio aos atletas que fizeram o gesto dos Panteras Negras. E a gente esqueceu de citar também o fato que no próprios Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 teve muitos meia-culpas do Comitê Olímpico Australiano em relação às populações nativas, né? E a gente não comentou isso porque o programa é Fronteiras Invisíveis do Futebol, não Fronteiras Invisíveis da Olimpíada. Entendeu? Brincadeira, lembrando a todos, né, que o programa é de história e política, por isso sempre recomendem, porque tem muita gente que infelizmente tem preconceito em ouvir sobre esporte. Não é um programa de mesa redonda, infelizmente muita gente às vezes pode achar isso. O Euler Rodrigues, né, lembrou de Nauru, que Nauru tem um centro de detenção para onde a Austrália manda imigrantes que chegam em barcos irregulares. A gente já mencionou esse assunto no programa semanal do Xadrez Herbal, porém está aqui a lembrança também do Euler, um abraço para ele. A Mariana Sena, de Pernambuco, sugeriu um programa sobre o Iraque e, né, destacou ali o período em que a seleção do país estava sob o domínio do Uday Hussein, quando era literalmente ou você ganhava o jogo ou você tomava porrada. E o Pedro Henrique Gonçalves Souza, ele deu o seu selo de qualidade ao nosso programa e recomendou o nosso programa para Andresa Moura, que é historiadora e fã de futebol, e ela disse que vai ouvir, que salvou os programas e que vai ouvir tudo, então depois vamos cobrar se ela ouviu mesmo. E o nosso querido Daniel Souza marcou lá no programa, no post no Facebook, marcou duas outras pessoas da família Souza que residem na Austrália, recomendando que ouçam o programa, né? E um abraço aí para ele, para o nosso querido Daniel Souza, que anda com muitos problemas de olfato. No site da Central 3, o Fábio Moino recomendou o documentário Black Fella, White Fella, sobre uma turnê que o Midnight Oil fez com a Warumpi Band, formada por aborígenes. O documentário é sobre a turnê de 1986 do álbum Diesel and Dust, que na opinião dele é o de maior sucesso dos Oils, e percorre todo o território australiano, principalmente as comunidades nativas. O Tauan Silva deixou uma menção, né, de uma matéria da Trivela sobre o Nick Salapu, goleiro de Samoa Americana, e também mandou saudações tricolores para o maior baiano paulista da história, o Felipe Nobre Figueiredo, nas palavras dele, e colocou lá aquela hashtag BBMP, né, que significa Bora Bahia minha porra. O Fabrício Almeida, que mora em Sydney, falou que há quase 4 anos joga no
Ramura United Football Club, joga na divisão 4, com mais de 35 anos. Ele falou que houve bastante a gente pelo Xadrez, Fronteiras e Ultrajan no Zé no Rádio também, e falou que o Sydney FC, que é o time adotivo dele no país, está em primeiro na A-League com 11 pontos à frente do segundo colocado, e o artilheiro da competição é o brasileiro Bobô, ex-Corinthians, Grêmio, Besiktas, com quase o dobro de gols do vice-artilheiro. Mas ele dá uma cornetada aqui, já aquele corintiano, que fala que continua perdendo milhares de gols. O Davi Onésio Moraes lembrou que no anime Inazuma Eleven Super 11 no Brasil, a seleção australiana era chamada de Grandes Ondas. Eles tinham técnica similar à dos cangurus e o goleiro tinha uma defesa que era a Grande Barreira de Arrecifes. E o Guilherme disse que queria ter comentado no penúltimo programa, sobre a Bahia, já que ele, como norte mineiro, natural de Montes Claros, se sente muito mais próximo em termos culturais aos baianos do sul. Então fica aí o abraço aí para o Guilherme e o pessoal ali do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, enfim, um forte abraço para os nossos ouvintes norte-mineiros e sul-baianos. Bem, o tema do programa desta quinzena, a gente ainda pensando na Copa do Mundo, né, ser realizada na Rússia. A gente já fez um programa sobre a Suíça no ano passado, por isso que as duas próximas edições serão sobre os outros adversários do Brasil na fase de grupos do Mundial. Então a gente vai começar pela Costa Rica, né? Vamos voltar à América Central, já que o primeiro programa do ano foi justamente sobre o Panamá, né? Vizinho ao sul dos Ticos. A história. Bem, Felipe, vamos começar a nossa visita aí à Costa Rica falando justamente do período pré-colombino, né? Afinal, até no filme do Ridley Scott, né, o 1492, algumas das cenas são filmadas na própria Costa Rica. Isso, e a gente aqui tem que fazer um lembrete que a gente costuma fazer, às vezes, e no caso da América Central, a gente comentou isso quando a gente falou lá da guerra do futebol, né? Então, para quem acha que o esporte e a política não tem relação, existe a guerra do futebol entre Honduras e El Salvador. Foi nosso terceiro programa, inclusive. Isso. Eu estava na dúvida se tinha sido terceiro ou segundo. Segundo foi Irlanda. Foi Irlanda, E o que hoje nós chamamos de Costa Rica, né? O território onde hoje nós chamamos de Costa Rica, é uma construção posterior, uma construção contemporânea. Então não é que assim, olha, tinha ali uma faixa, um risco no chão, então de um lado era uma coisa, do outro lado era outra. E a própria Costa Rica acaba sendo um exemplo disso, porque a história pré-colombiana da Costa Rica, ela é justamente uma mistura de influências, porque ela estaria ali no limiar, como um ponto de contato das culturas andinas e das culturas mesoamericanas, né? Então nós temos na mesma região, por exemplo, pontas de flecha, pontas de lança, tanto de origem, com traços culturais, né? De culturas andinas, quanto de culturas do que costuma se chamar de mexicas, né? Que é o que muitas vezes é vulgarmente chamado de astecas, né? Lembrando que astecas eram um dos vários povos mexicas, né? Você tinha vários. Inclusive alguns se aliaram contra os espanhóis, contra os astecas. Não, com os espanhóis contra os astecas. Né? Porque tinha uma dinâmica própria de poder também, né? E no caso... E isso aconteceu também no Alto Peru, né? Essa aliança dos espanhóis com etnias descontentes com os incas, por exemplo. E no caso costarriquenho, a presença mais antiga, assim, o registro mais antigo... E só um parênteses, Felipe, já que você falou costarriquenho, as duas formas de gentílico estão corretas, tanto costarriquenho quanto costarricense. Não.
Sim, as duas estão corretas. Não. Falando sério, o especialista em gentílicos da casa é o Matias. O Matias, ele pega o dicionário de gentílicos e fica lendo todos. O pessoal acredita em casa. Mas no caso costarriquenho, né, nós temos aí os registros aí de mais ou menos 10 a 7 mil anos antes de Cristo. E posteriormente essa mistura ainda é exacerbada. Por quê? Porque com a chegada dos espanhóis, o início da conquista espanhola contra os astecas, nós tivemos indígenas mesoamericanos que foram, entre aspas, empurrados ao sul pela chegada dos espanhóis, migraram ao sul, né? Então, por exemplo, nós temos uma colônia náhua na Costa Rica, né, que é um desses povos tributários, às vezes tributários, inclusive dos astecas. E em relação também à Costa Rica, nós temos outros... atualmente nós temos basicamente duas tribos que ainda existem, né? Costa Rica, assim como basicamente todos os países americanos, teve sua população nativa dizimada por guerras, fome, doenças, né? Todos os tipos de vírus e tudo mais. E hoje nós temos duas tribos principais que habitam reservas na Cordilheira de Talamanca, que são os Bribri, com cerca de 11 mil indivíduos, e os Boruca, com cerca de 2 mil indivíduos. E existe uma família, como é que chamam? Um tronco linguístico, sim, né? Existe ali um tronco linguístico indígena na Costa Rica, né? Os Chorotega, que os grupos que fazem parte dessa cultura, eles têm uma linha familiar matrilineal, eles são matriarcais. Isso quer dizer que são aquela, né, a gente está acostumado o sobrenome passar para o filho pelo pai, né? Aqui obviamente é uma comparação, claro, né? Nem sempre essa questão do sobrenome pode existir ou não, mas lá a descendência passa pela mãe e também inclusive as posições políticas, as posições de poder. Porém, atualmente, o impacto dos povos nativos na Costa Rica é pequeno comparado aos outros países, até porque não existiam, por exemplo, complexos urbanos muito grandes na Costa Rica, ao contrário do que nós tínhamos, para repetir o exemplo, né, com os astecas no México. Um dos legados indígenas na Costa Rica, né, que muitos dos nossos ouvintes já devem ter visto na internet, especialmente naquelas páginas, né, super educativas, super úteis, que apresentam sempre muitas fontes, né, como flatos desconhecidos, enfim, esse tipo de coisa. Vejam que eu não falei o nome. São aquelas esferas de pedra, né? Existem cerca de 300, eu não conhecia essa palavra até fazer esse roteiro, petroesferas na Costa Rica, na região do delta do Diquís e na ilha de Canho, que são conhecidas localmente como Las Bolas, né? Um nome muito criativo, e que tem gente que diz que foram os alienígenas, que elas seriam perfeitamente redondas e polidas e que são objetos de Atlantes e sei lá, quando na verdade elas têm algumas irregularidades e tudo mais, e muito provavelmente foram feitas pelos indígenas polindo pedras um pouco mais maleáveis, né? Mas então não foram os ETs. E aí chegam os espanhóis e a origem do nome, né? Costa Rica. E isso foi outra coisa curiosa que eu aprendi fazendo aqui o roteiro, meu caro Matias. Eu achava que Costa Rica, porque em castelhano o termo rica também pode significar bonito, bonita, né? Sim. E eu achava que era... Ou gostoso, por exemplo, quando você fala assim... gostoso, tipo... Dia da comida, por exemplo. Tipo, muito rico, você fala de uma comida que tá saborosa. Sei. Sei que é disso que você tá falando quando você fala gostosão. Mas tudo bem. Vale pra isso também. Eu não queria dar esse exemplo, mas também é possível. Eu sempre achava que significava costa bonita, alguma coisa assim. Mas não, é Costa Rica literalmente, de riqueza... Porque quando Colombo passa por ali, e Colombo navegou pela costa oriental da Costa Rica, na sua última viagem ao continente americano, em 1502... Costa oriental, para deixar mais claro, a caribenha, no caso. E depois,
quando o primeiro conquistador espanhol chega na Costa Rica, o Gil González Dávila, era constatado que os nativos tinham enfeites, adornos feitos de ouro. Porém, e aqui entra uma questão muito curiosa, a Costa Rica não é um lugar que tem reservas de ouro, né? A Costa Rica, os indígenas costarriquenhos, né, eles produziam adornos de ouro, porém esse ouro vinha do comércio com outras regiões. E talvez justamente por ele ser um objeto de comércio e adquirido especialmente para adornos e tudo mais, os indígenas costarriquenhos eram artesãos muito capazes no trabalho do ouro, tanto que em San José, capital da Costa Rica, nós temos o Museu do Ouro, né? Embora, repito, a Costa Rica não seja um local de reservas minerais de ouro. É uma situação similar da contemporaneidade de Libéria e Serra Leoa, né? Já que a Libéria era um dos maiores exportadores de diamante, só que era aquela questão, né, do diamante de sangue que era extraído na vizinha Serra Leoa. E com a conquista espanhola, especula-se, né, alguns cálculos ali, que quando nós temos a conquista espanhola, nós tínhamos cerca de 20 grupos indígenas distintos habitando o território atual da Costa Rica. Tanto que o 12 de outubro, que em muitos países é o dia de Colombo, em outras é o dia do indígena e tudo mais, essa discussão sobre a chegada dos espanhóis, que é a base cultural dos atuais estados nacionais latino-americanos, ao mesmo tempo foi responsável direta ou indiretamente pela morte pelo praticamente fim das culturas indígenas. Na Costa Rica, o 12 de outubro é chamado de Dia das Culturas. Em boa parte da América Latina é conhecido como Dia de la Raça. E, no caso costarriquenho, a Costa Rica ela vai fazer parte, né, da Capitania Geral da Guatemala, que fazia parte, né, do vice-reinado da Nova Espanha, que era basicamente ali o território do México. E quando eu falo território do México antigo, antes da Guerra dos Estados Unidos, né, basicamente ali Califórnia, Texas, toda aquela região, América Central e o Caribe, né? Esse era o vice-reinado da Nova Espanha, e dentro dele tinha a Capitania da Guatemala, que era o quê? Era uma região com mais autonomia, com um governo regional próprio, que era uma situação que aconteceu, por exemplo, também no Chile, né? O Chile era a Capitania Geral do Chile. Por quê? Porque muitas vezes, pelas questões de distância ou de obstáculos geográficos, no caso do Chile, a Cordilheira dos Andes, fazia mais sentido você fazer um governo regional para lidar com as coisas cotidianas do que você subordinar esse governo a, por exemplo, a Cidade do México, ou então a Lima, ou então a Buenos Aires, e a comunicação seria péssima, né? Porque a gente, lembrando, não existia internet, não existia WhatsApp, né? Então, assim, se o governador do México determina que na Costa Rica vão plantar bananas, era um mês só para a ordem chegar, tá? Só para ficarem sabendo que era para fazer aquilo. Então, o território que hoje é a Costa Rica fazia parte da Capitania Geral da Guatemala, que era basicamente ali toda a América Central. E existia um grande problema em relação à Costa Rica, que a origem, a história costarriquenha, mesmo até hoje, ela é explicada bastante por esse fenômeno, que é o seguinte: de 1609 até 1821, a Costa Rica, nominalmente, fazia parte do vice-reinado da Nova Espanha. Porém, ela era distante, inclusive, da Guatemala, tá? Até porque a Costa Rica ela tem uma cordilheira no meio dela. E a gente vai até citar essa cordilheira de novo daqui um pouquinho mais para frente. Ao mesmo tempo, pelas leis espanholas, o vice-reinado da Nova Espanha não podia fazer comércio com o vice-reinado de Nova Granada, que é onde hoje estão, por exemplo, Colômbia e Panamá. Então a Costa Rica era vizinha do Panamá, poderia ter relações muito mais próximas com o Panamá e com a Colômbia, porém era proibida de fazer isso, e mantinha relações distantes, meio isoladas, em relação a
Capitania Geral da Guatemala. Então a Costa Rica ela ficava isolada, ela era mais pobre, porque ela não tinha riquezas minerais, ela não tinha tanto interesse na exploração, ela não era um centro importante, e ela era menos populosa. Tanto que o governador da Nova Espanha, em 1719, vai dizer que a Costa Rica era a mais pobre e mais miserável colônia espanhola em toda a América. Agora, isso acaba tendo uma origem, entre aspas, digamos assim, positiva. Por quê? Porque por conta disso, a Costa Rica ela era formada basicamente por pequenas propriedades onde os colonos trabalhavam na sua própria terra. Não existiam grandes comunidades indígenas que fossem submetidos à chamada encomenda, né, o trabalho servil. Não existiam ali produtos ou uma integração econômica que permitisse as grandes plantations, né, as monoculturas de grande propriedade, com mão de obra servil ou escrava, como ocorreu, por exemplo, no Brasil. Então, a Costa Rica era basicamente um local de cultura camponesa, de pequena propriedade privada e, com isso, o desenvolvimento de primeiro, uma economia local e, segundo, uma sociedade menos hierarquizada, menos autoritária. Não tinha lá o coroner, que é dono de todas as terras e dono, literalmente, de diversas pessoas. Era basicamente colonos ou indígenas, e aí muito a questão da miscigenação, né, casamento entre indígenas e espanhóis, com pedaços de terras pequenos e privados, e plantavam para subsistência e faziam um pequeno comércio. Com o desbravamento das terras mais altas da Costa Rica, que são mais férteis por conta dos vulcões, né, aquela coisa que todo mundo vê na aula de geografia, né, como é que é? Terra roxa, né, que tem movimento vulcânico. Não, é solo de Massapê, não é? Basalto também. É, isso, alguma coisa assim. Certamente algum geógrafo vai conseguir nos esclarecer, ou geólogo. Com as terras mais altas sendo desbravadas, em 1808 começa, né, a plantação do café na Costa Rica, que aí, pelo século XIX e boa parte do século XX, vai ser o principal produto de exportação da Costa Rica, vai ser o principal produto costarriquenho e vai gerar aí uma classe pequena, entretanto, chamada, né, dos barões do café, que nem aqui no Brasil, só que sem a presença da escravidão. E isso é sempre algo muito importante, porque as pessoas costumam subestimar o legado da escravidão nos países. Recentemente, ainda não foi ao ar, né? Eu gravei um outro podcast em que falamos um pouco sobre esse assunto, e para você que quer ver assim, uma coisa bem concreta, bem empírica sobre o legado da escravidão, o índice de desenvolvimento humano, né, um índice que pode ter diversas críticas, diversos problemas, mas é um índice objetivo que segue o mesmo parâmetro em qualquer lugar do mundo. Pegue um mapa de IDH dos Estados Unidos e vocês vão ver quais são os estados mais ricos, quais são os estados com menor IDH, e depois vejam a tabela dos estados que mantiveram a escravidão por mais tempo até a Guerra Civil, os que acabaram primeiro, ou dos que nunca tiveram escravidão, e vocês verão que não é uma coincidência, tá? Mas, voltando aqui para a Costa Rica, a Costa Rica ela fica um pouco isolada, né, de todos os processos ali políticos e econômicos da América Central. Então, quando o vice-reinado da Nova Espanha declara sua independência em 15 de setembro de 1821, na Guerra de Independência do México, as autoridades da Capitania Geral da Guatemala também declaram a independência da América Central. O 15 de setembro, hoje, é feriado na Costa Rica, porém, a Costa Rica só declara sua independência no dia 29 de outubro, mais de um mês depois, tá? Porque foi basicamente um mês para a notícia chegar lá, de que, olha, os caras lá no México declararam a independência, entendeu? E a capital da Costa Rica, na época, era a cidade de Cartago, tá? A mesma lá no nordeste da Tunísia, né? Do Aníbal. Só que essa não jogaram sal. Ia ser muito... Cara, imagina, será que teve um presidente da Costa Rica chamado Aníbal? Ou Asdrúbal? Lembrando que Asdrúbal era o pai do Aníbal, tá? Asdrúbal parece um nome inventado, mas... Se você tivesse mais um filho, chamaria ele de Asdrúbal? Não. Não? Ok. Mas fica a sugestão para os nossos ouvintes.
nome de rei. Aí nós temos um processo que a gente até comentou nesse programa da Guerra do Futebol. A América Central, logo após a independência, pouco tempo depois da independência, melhor dizendo, ela foi uma república, né? A República da América Central. E nesses primeiros anos, após a independência da Nova Espanha, ou seja, após a independência do México, como o Império Mexicano, né? O México e o Brasil foram os dois únicos estados latino-americanos que surgiram independentes como monarquias ao modelo europeu. Nós tínhamos na Costa Rica não, na verdade, mas por toda a América Central, mas também na Costa Rica, dois grupos diferentes. Os grupos dos imperialistas, que defendiam a ideia das regiões continuarem parte do Império Mexicano, e os republicanos, que defendiam a ideia de independência. Nós tivemos a primeira Guerra Civil da Costa Rica, em 1823, que acaba em 1823. Ao mesmo tempo, nós temos a Revolução Mexicana, que derruba o imperador Agustín de Iturbide, e é formado a República do México, que dá o direito às intendências da América Central a decidirem, né, seu autogoverno. E aí a Costa Rica tem, junto com isso, a vitória dos republicanos. A capital sai de Cartago para San José, onde está até hoje, que era a capital dos republicanos, e a América Central declara sua independência, né? A República Federal de Centro-América, que vai durar de 1823 até 1841. E nesse período, novamente, a Costa Rica ficava isolada. A própria República Federal Centro-Americana, ela funcionava male-male, né? Porque também por conta desse isolamento geográfico e também especialmente por um conflito entre as elites ali de Nicarágua, Guatemala, El Salvador também, quem mandava mais. E por durar pouco, né, e por conta dessa distância, a Costa Rica também declarou ali sua independência em 1838. Mal tinha uma estrada ligando San José a Guatemala, né, a capital do país. Nesse período, o grande destaque vem para o dia de Guanacaste, que também é feriado na Costa Rica, no dia 25 de julho, que foi quando um pedação de terra, que é a província de Guanacaste, foi transferida da Nicarágua para a Costa Rica. Isso foi feito de forma pacífica, foi uma decisão política, porém foi quando o território da Costa Rica cresceu ali bastante, porque é um pedacinho considerável até de terra, né? E aí a Costa Rica declara sua independência em 1838, a República Federal Centro-Americana deixa de existir na prática e na teoria em 1841, e aí nós vamos aqui, para a gente fechar esse primeiro bloco, falar desses primeiros momentos da independência, até o ano de 1869, que é quando nós temos eleições na Costa Rica que vão seguir basicamente quase de forma ininterrupta até hoje, tá? De 1869. Existiam dois aspectos principais da Costa Rica nesse período aqui, né? Segunda metade do século XIX, que a gente vai falar aqui. O primeiro era a expansão da produção de café, e isso vai ser importante para a gente manter o programa. Só que o café costarriquenho, ele era exportado pelo Pacífico, por conta dessa cordilheira aí que a gente já citou várias vezes. O café era produzido, era levado em carros de boi até o porto de Punta Arenas, que fica no Pacífico. É impressionante, né? Todo país latino-americano tem um lugar chamado Punta Arenas. É a cidade mais ao sul do Chile. Punta Arenas é a versão deles de Praia Grande, é isso? Pode ser. É o Long Beach deles? Porque, não, o dia que eu percebi que Long Beach e Praia Grande são a mesma coisa, minha cabeça explodiu. Mas, então, o café era levado até o porto de Punta Arenas e era exportado pelo Pacífico. O que fazia com que o café porto-riquenho ele tivesse um preço na Europa um pouco mais alto, já que ele tinha custos maiores de transporte comparado, por exemplo, com o café brasileiro, que já estava ali no Atlântico e tudo mais. E nesse período tem muito destaque a chamada Guerra dos Filibusteiros, né? Filibusteiro é um sinônimo de pirata, né? Isso, é um termo que até o século XVII e XVIII era basicamente pirata, e aqui no século XIX ele ganha também a conotação dos mercenários, que eram colonos dos Estados Unidos, que iam para países latino-americanos
e com a intenção de criar colônias ao modelo americano e eventualmente, quem sabe, depois serem incorporados aos Estados Unidos. O maior exemplo é o Texas, né? E aí, um cara chamado William Walker, que inclusive tem um filme baseado na vida dele, não assisti, não sei, eu li um pouco da biografia do cara e, enfim, o cara era um racistão de primeira, assim, ele era totalmente pró-escravidão, latinos são um povo inferior também, mas ele era um filibusteiro americano, ele não tinha autorização expressa do governo, mas tinha apoio ali por baixo dos panos. Ele, em 1856, faz uma expedição na Nicarágua para intervir na guerra civil do país. E o que ele faz? Ele aproveita que o país é guerra civil e se coloca como presidente da Nicarágua, diz que vai derrotar os dois lados, restaura a escravidão para exploração especialmente de frutas tropicais, e ele invade a Costa Rica para querer anexar a Costa Rica, a Nicarágua, ali aos seus domínios. E aí nós tivemos uma união dos exércitos das tropas centro-americanas contra William Walker, com um exército liderado pelo presidente da Costa Rica, o Juan Rafael Mora Porras, que é um dos heróis nacionais costarriquenhos, e eles derrotam o William Walker na Batalha de Rivas, que fica na Nicarágua, que é quando morre o soldado costarriquenho Juan Santamaria, que é outro herói nacional costarriquenho, e o dia dessa batalha, o dia 11 de abril, é o principal feriado cívico da Costa Rica. E o Santa Maria também batiza o aeroporto internacional da Costa Rica. Então, se você for para Costa Rica, você vai pousar no aeroporto Santa Maria. William Walker depois foi capturado, aí ele tentou fazer uma nova empreitada desse tipo, porém os britânicos capturaram ele e entregaram para Nicarágua. Que foi lá Santa Maria também não era uma das naus de Colombo? Sim, acho que era. Sim, você me pegou de surpresa, mas era. Mas é o nome do camarada aqui. E aí a Costa Rica basicamente estabelece ali o seu território e serve muito, né? Como vocês viram, eu falei muito em herói nacional, data cívica, serve como uma espécie de amálgama da nacionalidade costarriquenha, da criação da nacionalidade costarriquenha, né? Dos símbolos costarriquenhos. Pouco tempo depois disso que nós teremos a formulação da bandeira da Costa Rica, que vai se inspirar na bandeira francesa, né? As mesmas cores, inclusive. Ela lembra muito, ela confunde também com a bandeira da Tailândia, porque é a mesma bandeira, só que com as cores invertidas, né? A posição das cores invertidas. E aí, em 1860... E a bandeira costarricense tem um escudo também. Ah, sim, bem lembrado. Tem uma época que não tinha, e não sei porque eu sempre esqueço, mas muito bem lembrado. E aí, em 1869... nós temos a realização de eleições na Costa Rica, que, como eu disse, basicamente inaugura aí uma tradição democrática que vem até praticamente os dias de hoje, e ela vai se intensificar no século XX, que é o que a gente vai ver no terceiro bloco. Então, antes de retomar, né, a história do país no século XX, a gente vai ao campo. O campo. Vamos lá, Felipe. Costa Rica não foi uma colônia inglesa, mas tem um inglês na parada, né? Exatamente, né? O capitão William Lelacheur, apesar do sobrenome, né? Porque ele é de Guernsey, né? Que é aquela ilhota que fica no Canal da Mancha, que é meio britânica, meio francesa. O Victor Hugo, salvo engano, morou lá. Acho que ele escreveu inclusive uma parte dos Miseráveis lá. Se não for os Miseráveis, algum clássico dele ele escreveu lá. Ele comercializava o café costarriquenho em Londres. Ele tinha funcionários ingleses, marinheiros costarriquenhos, e nessa ida e volta, né, ficaram sabendo lá desse negócio com bola, acharam divertido, ficaram sabendo das regras e tudo mais. E aí, o primeiro jogo disputado o primeiro jogo de futebol disputado na Costa Rica foi disputado por funcionários em geral desse capitão, tanto costarriquenhos quanto ingleses, no Parque La Sabana, que existe até hoje, em 1876. Tá? E foi um parto achar essa informação. Tive que buscar assim, um artigo de um historiador costarriquenho falando sobre futebol. Eu tive que jogar no Google Tradutor lá, porque era, né, espanhol é sempre complicado, para não cair em pegadinha. Mas o pai, né, o patrono do futebol costarriquenho,
foi o Oscar Pinto Fernandes, em 1897, ou seja, 20 anos depois, que é aquela coisa, né? Era filho de rico, foi estudar na Inglaterra, conheceu o jogo, voltou e falou: olha, pessoal, desculpa, aprendi um negócio muito legal lá na Inglaterra, vamos jogar, chama futebol. E ele é considerado aí o Charles Miller do futebol deles, né? E a Costa Rica, muito cedo, ela acaba estabelecendo ali o seu futebol organizado, tanto que a Confederação da Costa Rica foi estabelecida em 1921. O time estreia nos Jogos do Centenário da Independência, que foram disputados na Guatemala. A Costa Rica estreia o primeiro jogo internacional metendo 7-0 em El Salvador, e na final mete 6-0 na Guatemala e leva o caneco para casa. Tá? Então, 2 jogos, 13 gols e caneco. O apelido da seleção é Los Ticos, Ticos com T, né? Não é Chicos. Não são pequenos, é que Tico é uma coptela assim de costarriquenho. Seriam os brazucas. E a Costa Rica, durante ali a década de 1960, foi a segunda potência regional, né? Foi campeão da CONCACAF em 63 e 69, obviamente o protagonismo era do México. E no final dos anos 1980, aí a Costa Rica tem uma ascensão que, digamos assim, que dura até hoje, né? Que esse momento vem até hoje. A Costa Rica é campeã da CONCACAF pela terceira e última vez em 1989, vai para a Copa do Mundo de 1990, chega nas oitavas, estava no grupo do Brasil, ficou em segundo. Ganhou de Escócia e Suécia. Chega nas oitavas, quando perde da Tchecoslováquia, ainda Tchecoslováquia. Em 2002 e 2006 chegou na fase de grupos. E aí em 2014, na Copa aqui no Brasil, né, a seleção de puro carisma, inclusive, né, muitas matérias na TV e tudo mais, né, a Costa Rica chegou nas quartas de final, ficou em 8º na colocação geral. Só que o grande detalhe é o seguinte: a Costa Rica estava no grupo da morte, com Itália, Inglaterra e Uruguai. E foi líder. E foi líder do grupo. Aí passou para as oitavas, quando venceu a Grécia nos pênaltis. E assim, você pode até olhar a Grécia e tal, mas pô, é a raspa do tacho daquela geração que foi campeã europeia e tudo mais. E aí nas quartas perdeu para a Holanda só nos pênaltis também. A Holanda que tinha passado a mão no México na fase anterior. Aí é uma acusação sua. Cabe lembrar. E aí a Costa Rica ficou em 8º no geral, e a Costa Rica é o primeiro, e pelo menos até agora o único time da América Central, né, América Central ali, o continente, a ganhar um jogo em Copa do Mundo. Ainda que no retrospecto da seleção, também disputou 3 Olimpíadas, 80, 84, em 2004 chegou nas quartas, ganhou 8 Copas Centro-Americanas, que são disputadas desde 91, o último caneco foi em 2014, e antes dessa Copa Centro-Americana existia a CCCF Championship, foi disputada entre 38 e 61, e dos 10 canecos disputados, 7 ficaram com a Costa Rica. Ou seja, a Costa Rica é a rainha ali da sua sub-região ali na América Central. Né? Falando aqui da seleção costarriquenha. Falando de jogadores, né? Como sempre, a gente sempre cita os recordistas, né? Independente da qualidade ou não. Com mais jogos pela seleção é o meia Walter Centeno, que jogou entre 95 e 2013. Ele disputou 137 jogos pela seleção entre 95 e 2009, marcou 24 gols. Ele passou a maior parte da carreira dele no Saprissa, da Costa Rica, com passagens no AEK da Grécia. E quem tem mais gols é o Rolando Fonseca, atacante, obviamente, que jogou entre 89 e 2011. Ele teve passagens pelo futebol colombiano e marcou 47 vezes em 113 jogos. Né? Falando aqui de jogadores históricos, né? Talvez o jogador costarriquenho de linha mais conhecido, né? Especialmente na última década, últimas 2 décadas, era o Paulo Anchope, até porque muita gente sempre contratava ele no Championship, no Futebol Manager, no In-11, porque era sempre atacante bom e barato. E ele teve uma carreira, passou por diversos clubes, né? Inclusive jogou no Rosário Central no final da carreira. E ele passou um bom tempo na Inglaterra, onde ele ganhou muitos prêmios por golaços.
Tipo, gol mais bonito do ano, gol mais bonito do mês. Ele estreou em clássico metendo gol, jogou no Derby County. Ele foi inclusive campeão da segundona pelo Manchester City, 2001-2002, e marcou 45 vezes em 75 jogos pela seleção. Ou seja, só faltou 2 para ele se tornar o recordista. E detalhe, o recordista marcou 47 vezes em 113. Ele marcou 45 em 75 jogos. E ele chegou a ser treinador da Costa Rica recentemente também. E também o Alejandro Moreira Soto, que é considerado talvez o maior jogador costarriqueno de todos os tempos. Eu, sendo bem honesto, né, não conhecia, não sabia da existência dele, até porque ele jogou de 1927 a 1947. Ele jogou nos 2 times da Catalunha, o Espanhol e no Barcelona, gigante Barcelona. Era chamado de El Mago del Balón, né, o mago da bola, e jogou 11 anos no Alajuelense, que é o time que você está envergando as cores. Sim. Num exercício de total parcialidade da sua parte nessa gravação. A torcida do Saprissa já vai escrever e-mails indignados. E ele Aguante la liga. E ele batiza o estádio do time. Falando atualmente, né, desse time costarriquenho que foi bem em 2014, vai para a Copa 2018, o principal jogador de linha, né, talvez seja o Brian Ruiz, atacante do Sporting, jogou muito tempo na Holanda, foi campeão holandês pelo Twente, inclusive, e jogou no Fulham. O Joel Campbell, que é atacante, ele é do Arsenal, está emprestado ao Betis. E que ficou famoso na Copa de 2014, não só pelo gol que ele fez contra o Uruguai, mas porque ele foi aquele jogador que comprou 100 envelopes de figurinha e não se tirou. E o João Campbell, ele é um daqueles exemplos de jogador que o Arsène Wenger contrata com 16 anos e depois fica emprestando o resto da vida o cara ganhar rodagem. Mas assim, até agora ele mal jogou pelo Arsenal. Ele é do Arsenal desde que ele é um feto e não jogou. Ele tá no Betis no momento. O Celso Borges, que é volante do La Coruña, tem 100 jogos pela seleção. E é filho do Alexandre Guimarães, que é o brasileiro que, naturalizado costarricense, jogou a Copa de 90 e foi o técnico da Costa Rica em 2002 e 2006. Eu não sabia disso. E só aproveitando, né, que eu citei Alexandre... Se aqui fosse a Globo, a gente ia falar que ele tem o futebol no DNA. Já que eu citei o Alexandre Guimarães, só vou falar de outros compatriotas nossos que fizeram sucesso no futebol do país. A começar pelo Adonis Hilário, jogador formado pelo Botafogo aqui no Brasil, mas que jogou em diversos times da América Central, entre eles o Herediano, o Guanacasteca, o Saprissa, e depois foi jogar no Olímpia de Honduras. O Odir Jacques, que ficou conhecido no país como El Rei Midas, ele que se formou no Bangu, né, foi campeão carioca em 66, aí passou por diversos clubes do futebol salvadorenho e depois foi naturalizado costarricense para jogar pelo Saprissa, né, porque o Saprissa só aceita jogadores de nacionalidade costarricense. Se você não for, a gente dá um passaporte. Dá um passaporte. Daí passou também pelo Alajuelense, Herediano e o Limonense. O Valdeir Badu Vieira, técnico brasileiro, que passou por diversos clubes do país, inclusive a seleção nacional também. O Nidelson da Silva Melo, que é irmão do Gilberto e do Nélio, né? Começou sua carreira no Grêmio, depois passou pelo Herediano, onde ficou conhecido, foi campeão por esse clube, onde ficou conhecido como Pelé. Também passou por diversos clubes de El Salvador e do México. E, por último, o Marcelo Sarvas, que foi campeão pela Liga Alajuelense e que atualmente está no futebol estadunidense. E falando aqui, né, e aí a gente chega no Keylor Navas, né, que é goleiro do Real Madrid, jogou no Albacete, no Levante, foi revelado no Saprissa, inclusive. E na Copa de 2014 ele recebeu 3 vezes o prêmio de melhor do jogo. Ele foi o melhor goleiro do Espanholão 2013 e 2014, 2 vezes melhor jogador da CONCACAF, ou seja, melhor jogador da América Central como um todo, né, incluindo aí
os mexicanos e tudo mais. E em 2016 ele ganhou o troféu F, que é o troféu para o melhor latino-americano do Campeonato Espanhol. Lembrando que tem um cara latino-americano que jogou 5 vezes esse troféu chamado Messi. Apesar de dizerem o contrário na Argentina. Então, assim, o Keylor Navas, ele é um pouco, às vezes, injustiçado. Às vezes ele é tratado como uma coisa meio exótica, né? Eu acho ele muito subestimado, assim. Sim, e muito por conta dele vir de um país periférico no futebol mundial. E claro, isso falando dos prêmios individuais, prêmios, né, títulos coletivos, ele ganhou tudo aí com o Real Madrid. Né? Então, assim, o Keylor Navas tá aí, né? O currículo não deixa mentir. Né? Falando aqui dos clubes costarriquenhos, a gente vai passar por 4 deles. O primeiro deles é o Clube Esporte Cartaginês, que é de Cartago, né, antiga capital, que é o clube mais antigo que funciona, ainda existente na Costa Rica. Ele foi fundado em 1906, ele foi 3 vezes campeão do Ticozão. Não, Ticozão não fica legal, né? do Costa Ricão, em 23, 36 e 1940. E aí, assim, foi engraçado que eu achei muitas curiosidades sobre os clubes costarriquenhos fazendo esse roteiro. Né? No caso do Cartaginês, a curiosidade é que dizem que o clube não ganha nada desde 1940 porque o clube foi amaldiçoado por um padre na Basílica de Los Angeles, que é a maior basílica de Cartago, tá? Não é em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1940, porque os jogadores, quando estavam comemorando o caneco, entraram na basílica a cavalo. E aí o padre colocou uma maldição no time, o time nunca mais vai ganhar nada e tá aí, tá na fila desde 1940. Em 1916 é fundado no bairro de El Llano, na cidade de Alajuela, a Liga Esportiva Alajuelense, que... essa cidade é a segunda maior do país e ela está na região metropolitana de San José, assim como muitas das cidades dos principais clubes. Então, apesar de a gente citar diversos clubes e cidades, está tudo ali na grande San José. Falar em grande São José ok. Né? Que foi ali a união de diversos atletas de diversos clubes pequenos, né? A ideia de juntar todos numa equipe só. Em 1996, o clube teve um recorde que foi a primeira vez no mundo, a primeira vez na história, que um clube chegou a 100 pontos numa liga nacional. Terminou o campeonato com 102 pontos. A gente já vai explicar como funciona a Liga Nacional Costarriquenha, né? E a curiosidade em relação a Alajuela é que é o seguinte, e aí eu fiquei bravo, que a cidade de Alajuela, pela sua produção de frutas, é conhecida como La Ciudad de los Mangos, a cidade da manga. E o mascote do clube era uma manga. Isso é sensacional. O mascote do clube era uma manga antropomórfica. Só que aí, algum gênio, nos anos 80, provavelmente assistiu algum daqueles filmes americanos, né, e viu lá, né, mascote, especialmente de atlético universitária, né, tem que ser um bicho que mete medo, né, tem que ser um urso feroz, tem que ser um lobo, alguma coisa assim. E o mascote virou um leão. Por quê? Porque sim, não tem leão na Costa Rica. Tá? Então, assim, como não tem em boa parte do mundo, mas está cheio de time cujo mascote é um leão. Exatamente, né? Isso aqui não é uma alfinetada do esporte, do Vitória, o que for. Mas assim, o fato é, o mascote ser uma manga era muito mais legal. Assim como o San Luís de Quillota, no Chile, tem como mascote um abacate. Olha, é conhecido como pauta mecânica. Eu torço pra esse time já. Infelizmente eu não achei nenhuma imagem da manga. Da manga aí, do Ciudad de los Mangos. Mas nenhum mascote supera o do Novo Hamburgo, que é um sapato. O Novo Hamburgo tem como mascote um sapato porque é conhecido como capital do calçado, né? Mas é um sapato antropomórfico? É um sapato antropomórfico, com bigode e tudo. Aí nós temos o Clube Esporte Herediano, do distrito de São Francisco, em Herédia, de 1921, que também foi uma fusão de 3 clubes que existiam, o Renascimento, o Juan Flores e o Cristóbal Colón, que viraram aí o Herediano. E finalmente, o mais novo da turma, em 1935,
é o Deportivo Saprissa, de San José, que disputa a primeirona da Costa Rica desde 1949. Ele foi campeão até chegar na primeira divisão, e depois ele nunca saiu, mas até chegar na primeira divisão ele foi campeão da terceirona e da segunda invicto. O nome do time vem de um dos fundadores, né, do clube, o Ricardo Saprissa, né, meio megalômano o negócio, né? Tudo bem, né? Mas vamos fazer um time aí, Matias, o Deportivo Matias. E o que acontece? O Ricardo Saprissa, ele jogava no Espanhol, em Barcelona. Foi ele que levou o Mago del Balón para a Catalunha. E aí quando ele voltou para Costa Rica, ele foi lá, deu ideia lá de fundar um clube e tudo mais. Em 1935 ele voltou por conta da Guerra Civil Espanhola. E a ideia era que o clube fosse grená e azul, que nem o Barcelona. E aí vem a curiosidade em relação a esse time, que também é maravilhosa. Em 1937, alguém foi lavar as camisas, e aí misturou tudo, e aí virou roxo. Eu vi que foi lavar, vi que foram na hora de fabricar o tecido, de tingir, sei lá. O fato é, misturou o vermelho com o azul, as camisas saíram roxas. Alguém olhou e falou, pô, ficou legal, vamos jogar de roxo. Então o apelido do time é El Monstro Morado, que é o monstro roxo, The Purple Monster. É que parece um dragão, né, no distintivo. E o clube foi escolhido pela Federação Internacional de Estatística do Futebol como o time da CONCACAF do século XX, né, o maior vencedor da CONCACAF, de campeonatos domésticos e continentais. E em 2005 ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes. Perdeu de 3-0 para o Liverpool na semifinal, o Liverpool que depois perderia para o São Paulo na final, e venceu o Al Ittihad da Arábia Saudita por 3-2 na decisão do terceiro lugar. O Saprissa e a Alajuelense são a principal rivalidade da Costa Rica, né, o chamado El Clássico, foi disputado pela primeira vez em 12 de outubro de 1949, que são as duas maiores torcidas do país. O Saprissa tem uma ligeira vantagem aí no confronto. E falando aqui dos estádios, né, aí a gente vai falar dos estádios, dos campeonatos, o desempenho dos clubes no continente, só pra gente fechar. Né? A Costa Rica tem 3 estádios principais. O Estádio Nacional, construído em 2011, cabe 35 mil pessoas, foi construído com dinheiro chinês. Ele recebeu a Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 de 2014, né? Jogo de abertura, final, teve lá um jogo do mata-mata também. O estádio Ricardo Saprissa, do Saprissa virou culto à personalidade, né? Em San José, construído em 72, cabem 23 mil pessoas. E o Alejandro Moreira Soto, que a gente mencionou, da Alajuelense, cabe 18 mil pessoas, construído em 42. E o Carmelita aluga o estádio quando é mandante. O campeonato, né, o Costa Ricão, é a Liga de Futebol da Primeira Divisão, né, disputado desde 1921. O atual formato são 12 times. E aí tem o torneio de inverno e o torneio de verão, né, abertura, clausura. Com turno e retorno. Isso, e cada um é o seguinte, você tem a liga por pontos, né, todos contra todos. Aí os 4 melhores fazem um quadrangular final. Se o time que teve mais pontos na primeira fase for o time com mais pontos nesse quadrangular, né, porque é um quadrangular de pontos corridos também, ele é o campeão. Se 2 times diferentes vencerem, nós temos a final em 2 jogos. E para o rebaixamento só cai um time, e o rebaixamento é anual. É a soma do torneio de inverno com o torneio de verão, que foi nessa soma que o Alajuelense quebrou lá o recorde de 100 pontos numa liga doméstica num ano só. Tá? Só que aí ele jogou 44 vezes para fazer isso. Tá? Não é aquele, por exemplo, no brasileiro são 38. Tem alguns campeonatos que são 34. A primeira temporada foi disputada em 1921 com 7 times: Alajuelense, Cartaginense, Herediano, La Libertad, Sociedade Ginástica Espanhola, Sociedade Ginástica Limonense e La Unión de Tres Rios. O primeiro jogo do Costa Ricão foi La Libertad contra a Ginástica Limonense e o Herediano foi o primeiro campeão. Dos 106 canecos disputados, 33 estão com o Saprissa, 29 com a Alajuelense, 26 com o Herediano, e aí o La Libertad é o time que não existe mais com mais canecos, teve 6, o último deles em 1946.
E a Copa da Costa Rica é disputada desde 2013, quer dizer, a nova Copa, né? Mudaram o formato com os times das 2 primeiras divisões, então é um campeonato aí bastante incipiente. Falando no continente, a Costa Rica só tem menos canecos que o México, né? Os clubes costarriquenhos só tem menos canecos que os clubes mexicanos. O Saprissa foi 3 vezes campeão da Champions League e da CONCACAF, com 2 vices também, 93, 95, 2005. A Alajuelense, 2 canecos e 3 vices, 86, 2004. E o Cartaginês foi campeão da Champions League em 94. Ou seja, aquela maldição do padre talvez vala só para o Costa Ricão, porque o time ganhou a Champions League, né? Então tinha um asterisco lá na maldição do padre. Bem, passamos agora para o terceiro e último bloco, no qual falaremos da história do país na virada do século XIX para o XX. O mapa. Bem, Felipe, retomando, né, o primeiro episódio deste ano, falando sobre o Canal do Panamá, qual que é a relação da construção dessa obra de engenharia com a Costa Rica? Isso é porque assim, o Canal do Panamá, como a gente explicou, né, o Canal do Panamá existe, né, no Panamá, mas existia a possibilidade dele ser construído ali na Nicarágua. E a China, hoje, né, atualmente, talvez, né, tenha um plano aí, o desejo, pelo menos, de construir um canal concorrente na Nicarágua. E no meio da Nicarágua e do Panamá tem a Costa Rica. Então, né, por que não fazem esse negócio da Costa Rica? Porque, né, uma coisa que explica muito a questão da Costa Rica, que a gente citou, é essa cordilheira que tem no meio do país, incluindo aí diversos vulcões. A Costa Rica é um país com muita atividade vulcânica, o que inclui o vulcão Irazu, apelidado de O Colosso, que fica a 3.432 metros de altura. Tá? Então, assim, a Costa Rica ela é cortada por uma cadeia de montanhas, que obviamente gera muitas dificuldades históricas para o país, gera algumas características e, em relação ao Canal do Panamá, faz com que a Costa Rica não seja uma opção. A gente terminou o bloco anterior ali em 1869. A gente tem uma breve interrupção ali da história democrática da Costa Rica, quando, em 1917, o general Federico Tinoco Granados, ele governa como ditador militar, até ser derrubado, mandado ao exílio, e a falta de apoio popular, o repúdio à ditadura do Tinoco, faz com que os militares costarriquenhos comecem a perder prestígio e influência e tamanho, inclusive, já aqui no começo do século XX. O principal produto do país ainda era o café. No final do século XIX, início do século XX, o governo da Costa Rica faz um acordo com empresários dos Estados Unidos para construir uma ferrovia de San José até o porto caribenho de Limón. Como parte do acordo, as terras em volta da ferrovia são cedidas para empresas dos Estados Unidos, incluindo aí a United Fruit Company, para a plantação de frutas, exploração de frutas, como a manga, que a gente citou, e principalmente bananas. Lembrando que é nessa época que surge o termo República de Bananas, Republiqueta de Bananas, que eram os países da América Central que tinham um predomínio do capital dos Estados Unidos na produção de frutas para o comércio no mercado dos Estados Unidos. São levados imigrantes jamaicanos para a região para trabalhar no cultivo de bananas, por isso que hoje a maioria da população de descendência africana na Costa Rica descende desses jamaicanos, e hoje é cerca de 3% da população do país. Só que essa situação em que nós temos o início de concentração de terras
em torno de empresas para uma monoprodução exportadora, como a gente viu, ela ia completamente contra o histórico costarriquenho de pequenas propriedades. Então nós começamos a ter levantes, greves e protestos contra a United Fruit Company, o que vai ser chamado de a Grande Greve da Banana, que vai levar à criação dos primeiros sindicatos costarriquenhos e um acordo entre os sindicatos e as empresas em 1938, que vai permitir que os trabalhadores rurais costarriquenhos possam manter suas pequenas propriedades privadas. Então isso é aquela coisa de valores liberais na economia e valores liberais na política, eles andam juntos, tá? Essa coisa de separar uma coisa da outra, né? De falar, não, sou liberal só na economia, é meio balela, tá? Tá aí um exemplo histórico aí na Costa Rica. Ainda na Costa Rica, nós tivemos o principal evento, talvez, da história recente costarriquenha, que define o país, né, que é a Guerra Civil de 1948. Nós tivemos uma eleição presidencial entre o Rafael Ángel Calderón Guardia, que já havia sido presidente do país entre 1940 e 1944, e o Otílio Ulate Blanco. A legislatura costarriquenha, dominada pelo governo, anula as eleições que foram realizadas em fevereiro de 48, que foram vencidas pelo Ulate, que era da oposição. Então, o José Figueres Ferrer comanda um levante de tropas contra o governo do presidente Teodoro Picado. O governo é derrotado, o Figueres governa provisoriamente por 1 ano e meio, convoca uma constituinte e entrega o poder ao Ulate, que havia sido o vencedor das eleições. O Ferrer, por conta disso, ele depois inclusive é eleito para ser presidente da Costa Rica, e ele é considerado um patrono da Costa Rica moderna, né, da democracia costarriquenha. Ele fazia parte do grupo chamado de Legião del Caribe, né, que era um grupo tanto revolucionários como políticos sociais-democratas que buscavam derrubar os governos autoritários que existiam na América Central e no Caribe. Né? Talvez o membro mais proeminente da Legião del Caribe fosse um tal de Fidel Castro, né? Que futuramente seria o Fidel Castro. Né? Nesse momento ele ainda era ali um militante, um estudante, enfim. A Guerra Civil da Costa Rica durou 44 dias, deixou 2.000 mortos, o que pode não parecer muito quando a gente pensa no Brasil, mas as proporções costarriquenhas é bastante coisa. A nova Constituição vai abolir o exército da Costa Rica, vai abolir as forças armadas costarriquenhas. A Costa Rica é um dos poucos países do mundo, e talvez o maior país do mundo, que não tem forças armadas permanentes. Os outros são Andorra, Liechtenstein, aquelas ilhotas no Pacífico, o Vaticano, né? O Vaticano não tem uma força militar, né? O Vaticano tem a guarda suíça, que são os guardas-costas pessoais do Papa. E talvez por isso, como a gente ressaltou na última edição do Xadrez Verbal, de número 135, que a Costa Rica tem a democracia menos intermitente da América Latina, né? Isso. Então, assim, e a vitória na Guerra Civil acaba sendo uma vitória social-democrata. Por quê? Ou seja, são 70 anos de democracia completadas. E uma democracia completa. A pleno, Por que a gente fala isso? Porque o presidente, né, que estava no poder, o Picado, ele era um populista, basicamente, que apelava para todos os lados do espectro político. Ele é eleito pela direita, especialmente com o apoio da Igreja Católica. Quando ele entra em conflito com a Igreja Católica, ele passa a tentar agradar e seduzir os movimentos de esquerda, tanto que a gente teve uma militância de esquerda ao lado dele durante a Guerra Civil. Porém,
no ponto de vista externo, essa aliança que envolvia grupos comunistas tinha apoio do ditador Somoza da Nicarágua, que era um ditador à direita, né, um ditador militar à direita, e os rebeldes do Figueires, que tinham grupos anticomunistas, eram apoiados pelo presidente da Guatemala, que era de esquerda, o Juan José Arévalo. Os Estados Unidos, temendo que a Guerra Civil da Costa Rica espalhasse para a zona do canal, mobiliza tropas no Canal do Panamá contra um eventual governo comunista, ou seja, eles passam a temer o próprio governo do Picado, já que ele faz essa aliança com os comunistas. Por conta dessa pressão dos Estados Unidos, isso colabora para a derrota do Picado. Porém, após a vitória da aliança rebelde, que tinha movimentos de direita, os movimentos mais à direita eram contra a abolição das Forças Armadas, queriam, na verdade, um governo militar para perseguir os comunistas. Então, os sociais-democratas do Ferrer vão ter ali um breve spin-off da Guerra Civil, vão impedir esses planos autoritários, anticomunistas, e vão garantir que seja realizada a Constituinte e as eleições na Costa Rica. As eleições, né, o Figueires Ferrer, como eu disse, ele vai ganhar as eleições de 53. Desde então, a Costa Rica realizou 15 eleições presidenciais non-stop, a última neste ano agora, de 2018, né? E a Costa Rica, ela tem esse papel de mediador, um papel de defensor de direitos humanos e de questões democráticas também internacional, né? E a gente já vai entrando na Costa Rica de hoje. A Costa Rica, ela faz parte do Sistema de Integração Centro-Americana desde 91, que é um mercado comum, não confundir com o C4, que é aquele que a gente mencionou lá na Guerra do Futebol, que é Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua, que querem abolir o uso, a necessidade de passaportes e tudo mais, querem criar uma espécie de União Europeia entre si. Faz parte do Banco da América Central para a Integração Econômica, fundado em 1960. O papel regional, de mediação regional da Costa Rica, ele é exacerbado no final da década de 1980, quando o então presidente Oscar Arias ganha o Prêmio Nobel da Paz em 1987 por ser o mediador do Acordo de Esquipulas, que termina com a Guerra Civil na Guatemala. Na Guatemala ou em El Salvador? Na Guatemala, desculpa. Peraí, dá uma pausa aí. Tá. Na Guatemala. Posso continuar? Pode. Pelo Acordo de Paz de Esquipulas, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1987, que encerra a Guerra Civil da Guatemala, e ele, né, a Costa Rica e seu presidente foram os principais mediadores. E é em San José da Costa Rica que funciona a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da OEA. Nós temos o Pacto de San José da Costa Rica de Direitos Humanos, iniciado em 1979. Né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é sempre citada, evocada, quando a gente fala no xadrez herbal, especialmente pela professora Ana Luísa de Moraes Campos. Então, esse papel de democracia e direitos humanos, estabilidade política e também liberalismo econômico fazem da Costa Rica uma espécie de um pequeno farol ali na região, ainda mais lembrando, quando a gente pensa no Oriente Médio, olha só, na América Central, na segunda metade do século XX, ela era muitas vezes chamada de Oriente Médio do Ocidente, porque a gente tinha guerra civil na Nicarágua, na Guatemala, em El Salvador, a gente tinha guerra entre os países, enquanto isso a Costa Rica estava lá, de boa, com democracia, com direitos humanos e tudo mais. A Costa Rica é uma república presidencialista unitária, ela tem um pouco mais de 51 mil metros quadrados, apenas o 126º maior país do mundo. Tem ali uma pequena divergência fronteiriça com a Nicarágua sobre o rio San Juan e os direitos de navegação no rio. A população é de cerca de 4,8 milhões de pessoas,
123ª maior população. A cidade de São José é a maior, com 333 mil pessoas. 333 mil pessoas é uma zona de São Paulo. Não, é menos até, né? Dependendo da zona, então. O PIB do país é de 90 bilhões de dólares, o 91º maior do mundo. Só que a Costa Rica é marcada por profissionais, por ter seus cidadãos serem de alta capacitação profissional, né? Por quê? Porque o país investe 6% do seu orçamento geral em educação. A média mundial é 4,4%. Tá? Então, assim, a gente está falando de 7% basicamente investido em educação. O país... Justamente por não ter tantos gastos em defesa. Também. E, por conta aí né, dessa... somado ao estabelecimento de diversas zonas francas na Costa Rica, né, de zonas com baixa fiscalização, não é nem baixa fiscalização, né, poucas taxas, poucos impostos e tudo mais, a Costa Rica ela tem alguns polos ali tecnológicos, polos logísticos, e por isso o PIB per capita do país é de 18 mil dólares, ou seja, proporcionalmente ela está 20 posições acima do que no PIB. O IDH é de 0,776, o 66º maior que o do Brasil. Na América Central e Caribe só perde para o Panamá, mas o Panamá tem o canal, né, como grande fonte de renda. O país hoje tem investido muito no ecoturismo, né, é um país que tem... o turismo e os serviços estão crescendo, né, no papel na economia costarriquenha. Inclusive minha prima Manuela já trabalhou no setor hoteleiro do país. É o único país do mundo que, né, falando do ecoturismo, é o único país do mundo que cumpre todos os 5 critérios do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para sustentabilidade. Só que tem um parênteses aí também, porque é um dos países com maior denúncia, né, do turismo sexual. Existe uma pauta bastante importante em relação a esse aspecto, né? E, além disso, a Costa Rica pretende se tornar um país neutro na emissão de carbono até 2021. E atualmente 98% da sua energia elétrica vem de fontes renováveis sustentáveis. Então, assim, o que a gente quer dizer que a Costa Rica é o paraíso no mundo? Não. O que a gente quer dizer que a Costa Rica ela é a potência mundial, né? Ela é uma potência geopolítica, ela tem armas nucleares, por exemplo? Não. Mas a Costa Rica é um exemplo empírico, evidente, autoevidente, de como estabilidade democrática e desenvolvimento econômico e desenvolvimento social não estão indissociados. Pelo contrário, uma coisa alimenta a outra. Não dá para você querer só uma coisa. Uma hora isso se torna contraditório, vira uma bolha e essa coisa explode. Seja explode socialmente, seja explode economicamente, seja ambos, o que for. Tá? Então é isso. A Costa Rica é um lugar que tem um IDH bastante razoável para a sua região, para a sua história, tem um PIB per capita também representativo, com posições relativas maiores do que o seu PIB bruto, e tem um histórico de democracia, aí um lugar que está adotando sustentabilidade e tudo mais. Então é isso, né? E vai enfrentar o Brasil na Copa, sendo que assim, né, 90 estava no grupo do Brasil, 2002 estava no grupo do Brasil, agora está no grupo do Brasil. Então, né, é que nem... Qual que foi aquele outro cruzamento? Nigéria e Argentina. Nigéria e né? Argentina, das seis edições que a Nigéria participou na Copa do Mundo, 5 enfrentou a Argentina. Costa Rica está indo para a sua 5ª Copa do Mundo, em 3 enfrentou o Brasil. Então tá aí. E o nosso próximo no nosso próximo país a ser visitado também já enfrentou o Brasil diversas vezes, como Iugoslávia, né, em Copas do Mundo. E entregou. Não, mas já tinha falado que a gente ia falar dos Mas não tinha falado que era o próximo. Mas não ser o próximo.
Não, tinha falado sim no começo do programa. Falei, a gente já passou pela Suíça no passado, Costa Rica e Sérvia na próxima quinzena. Ok, então tá. E Felipe, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Costa Rica, qual é a sua dica? Olha, aqui, admitindo completa ignorância, eu dou a única dica que eu poderia, de forma honesta, dar que eu tive algum contato. E quando eu digo algum contato eu tenho o livro, tá? Mas que tem um capítulo sobre a Costa Rica desde 1930, escrito pelo historiador Rodolfo Cerdas Cruz, no volume 9 da coleção História da América Latina, do Leslie Bethel, que é talvez a principal obra de referência sobre história latino-americana disponível em português. Para quem quiser, para quem preferir... É editado pela EDUSP. Aqui no Brasil é editado pela EDUSP. Quem preferir, quem quiser às vezes arriscar um portunhol, dá para achar nas internets. Só que a principal dica é o seguinte: caso o livro vá ser importante para você, vai ser útil para você, você faz faculdade de História, você vai estudar esse tema, sei lá, numa iniciação científica, enfim, você gosta muito do assunto, você pode comprar o livro. Aí você vai entrar no site da EDUSP e vai falar: Felipe, você está recomendando um livro de R$120 por causa de um capítulo. Primeiro, se é para ler só um capítulo, você pode ler na biblioteca, tira xerox. Segundo, você pode, mas você quer o livro. Você espera a Feira do Livro da USP, ou então alguns outros eventos que eventualmente acontecem, você assina lá a newsletter da EDUSP, que aí você tem 50% de desconto, né? Ou muitas vezes até mais. Assim, muitos alunos de História da USP passam anos comprando um por vez para chegar na coleção. Então, assim, no meu caso, eu comprei do volume 4 para frente. Tá? O volume 1, 2, 3 é mais América Pré-Colombiana, América Colonial. A gente já indicou outros capítulos aqui. Já também. Indicamos o livro, já falando da Feira do Livro da USP. Então, assim, é a única dica que eu posso dar sobre a Costa Rica, intelectualmente honesto. Mas, repito, eu tenho o livro. Esse capítulo, eu dei uma folheada para escrever esse roteiro, tá? Sendo bastante honesto. Então, mas essa é a minha dica: Costa Rica desde 1930, por Rodolfo Cerdas Cruz. Eu vou indicar Tenho duas dicas. Primeiro, o site El Espírito del 48, espírito com U no final, .org, que é um site que tem muitos documentos sobre esse período na história costarricense, principalmente por conta da abolição do exército. Então, tem bastante informação, documentos originais ali, para quem tiver interesse, principalmente nesse aspecto da história da Costa Rica, vale bastante a pena. E o outro é um artigo do Lúcio de Castro, quando ele ainda estava na ESPN, que chama Costa Rica, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, fazendo referência à célebre frase do ex-ditador mexicano Porfírio Díaz, que fala justamente da influência dos Estados Unidos na economia da Costa Rica nos dois... de forma no impacto negativo e positivo para o país. Então essas são as minhas duas dicas. Considerações finais, Felipe? Não, apenas como sempre mandar um beijo a todo mundo que nos ouve, um beijo no esôfago dessa vez. Agradecer a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, independente de vocês concordarem ou não com as nossas análises. A ideia é ter conteúdo, gerar dúvidas, né? Onde houver certeza que levemos a dúvida. E então que sirva aí de papo de bar para vocês também, falar sobre a Costa Rica, a relação entre democracia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioeconômico e tudo mais. E um beijo para todos vocês e juízo, comportem-se. E a gente vai terminar o programa com a música Soy Tico, de autoria do Carlos Guzmán, que é um músico muito importante para Costa Rica. Essa versão tem a participação de diversos outros artistas do país e é uma música daquelas clássicas, assim, né? Fala da fauna, da flora, dos costumes do país, então acaba sendo um guia musical da Costa Rica. E essa música me foi indicada pelo meu amigo Tico, o Dani Soto Castro, torcedor
da Liga Deportiva Alajuelense, e que me deu a camisa que o Felipe citou no programa, assim como o meu amigo e do Felipe também, o Luiz Felim, que numa visita à Costa Rica me trouxe outra camisa da Liga Deportiva. Não trouxe nada pra mim. Porra, ô Luiz, vai se ferrar, mano. Então fica aí o registro. Um abraço pros dois, tanto pro Dani quanto pro Luiz. Não vou mandar abraço pra porra nenhuma, não me trouxe camisa. Eu tô mandando. Você já falou, já deu suas considerações finais. Não atrapalha as minhas. E então é isso. Pura vida a todos os nossos ouvintes costarricenses ou que moram no país. Soy Tico, Nico Nenange, Costa Rica. Pura nini yunatoye la caco. Echen en aputuco. Takanaunge marajore tenge la caco. Hueriniaha naporeteca. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque una guaria morada me encalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy Tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Yes, man. Soy Tico, pura naturaleza, playas, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira. Flora y fauna muy colorida, soy Tico y por eso soy pura vida. ¡Opa! Soy Tico porque amo la patria mía. De noche y de día parrandeamos con alegría el ritmo de una marimba y un buen wipipía. Ser Tico es una bendición, se me infla el pecho de emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy Tico, soy pura vida. ¡Que viva Costa Rica, mi patria querida! ¡Acabó! Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero,
enamorada, me encalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria.